Glória a Deus. Tema da mensagem de hoje: para Deus não há surpresas. Repita. Para Deus não há surpresas. Aleluia. Amados, a gente às vezes começa andando com Deus, mas terminamos andando pelas nossas próprias forças. Volte esse tema, por favor. Olha só o que diz aqui: para Deus não há surpresas. Deus sabe de tudo que vai acontecer na sua vida e tudo que já aconteceu até hoje. Não entra nesse engano do diabo. A Bíblia diz que o guarda de Israel, e o guarda de Israel é o Senhor, ele não dorme, ele não cochila. Ele está acordado, ele está observando tudo, não tem nada que escapa do olhar dele. E ainda disse Davi, que uma só palavra saia da minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Nada escapa do olhar do Senhor. Olha esse texto, e eu amo esse texto de Isaías, no capítulo 46, versículo 10, onde o profeta messiânico diz assim: desde o início, na minha verdade quem está dizendo aqui é Deus, né? Pela boca do profeta. Desde o início faço conhecido o fim. Então, quando ele está estabelecendo algo, já está determinado o fim. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Oh, aleluia! E ele diz: meu propósito permanecerá em pé. Oh, aleluia! Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. O meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Leia, só vocês. Amém, amém. Se assenta no teu lugar, por favor. Aleluia. Às vezes, nós estamos na presença do Senhor e nós estamos pensando assim: Deus me chamou, e agora vai Ele estabelecer algumas coisas na minha vida, de acordo com a minha oração, de acordo com o quanto eu sou bom, ou então por causa do meu sacrifício. Deus vai traçar um plano. Errado. Quando Deus chamou você, Ele já estava com o plano traçado. Algumas vezes nós estamos pensando que se nós fizermos algo diferente, então Deus vai mudar a ideia a nosso respeito. Nós não podemos fazer que Deus realize nada na nossa vida que Ele já não queira realizar. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. E quando Deus chamou Abraão, Deus disse para ele: a sua descendência será estrangeira, será escrava no Egito por 400 anos. E ele nem tinha descendência ainda. O que significa isso? Que Deus já tinha escrito a história dele. E Deus não estava chamando ele para escrever uma história. Deus estava chamando ele para viver uma história. Não é diferente com você. Aleluia. Não é diferente com você. Isaías disse
Ou Deus disse pela boca do profeta: desde o início eu conheço o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Ou seja, quando Deus nos chama, já está escrita a história, já está determinada a história. E embora na caminhada nós tenhamos algumas surpresas, Deus não tem surpresa alguma, porque a história foi escrita pela mão dele. E embora no meio dessa caminhada vai haver momentos difíceis, vai haver momentos, por exemplo, como a história de José, que a própria família traiu ele, jogou dentro de uma cova, vendeu ele como escravo. Ainda assim, Deus estava no controle absoluto daquela situação. Não importa o que aconteça, pode então talvez acontecer uma morte. André, morreu meu pai. André, morreu meu esposo. André, morreu meu filho. Alguém que você amava morreu, mas a promessa não morreu. E a promessa nunca esteve fundamentada em pessoas, a promessa está fundamentada em Deus. E é isso que eu preciso entender, esse Deus que para Ele não tem surpresas. Aquilo que parece um caminho inseguro, é extremamente seguro quando nós estamos com Deus. Porque a estrada pela qual nós estamos andando é uma estrada conhecida por Deus. Ele está nos levando por essa estrada. Então a palavra para você hoje é: não temas, não se assuste. Aleluia. Alguém deveria ter avisado para você isso no início da caminhada, né? Mas agora estamos falando no meio da caminhada, porque quando Deus chamou Josué para uma obra, Ele avisou Josué, capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Ele está dizendo, não vai ser fácil não, meu amigo. Eu conheço o caminho por onde você vai. Eu escrevi a sua história. Vai ter dias difíceis, de grandes lutas, mas você vai se esforçar. Mas você vai ter bom ânimo. Mas você não vai temer. Mas você não vai se espantar. Por que, Senhor? Porque o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que fores. E por que Deus está falando isso com Josué? Porque haveria coisas grandiosas que aconteceriam no meio da caminhada. A palavra que Deus deu a ele foi muito clara: olha, Josué, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Oh, aleluia! Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Aleluia! Você vai fazer esse povo tomar a terra de Canaã. Aleluia! Ninguém vai poder te resistir. Aleluia! Mas você não vai poder se espantar, hein? Você não vai poder ficar pasmado, você não vai poder temer, porque vai ter coisas realmente surpreendentes. Mas não temas, o Senhor seu Deus será contigo. Então é necessário nós confiarmos no plano perfeito de Deus. É necessário nós confiarmos que aquele que nos chamou para essa caminhada tem o controle absoluto de todas as coisas e sabe exatamente como vai ser o fim. Aleluia, diga glória a Deus. Diga, para Deus não há surpresas. Aleluia. Então Deus resolveu tirar o povo do Egito. Era propósito dele. E porque ele queria tirar o povo do Egito, ele mandou 10 pragas, ele abriu o mar vermelho, ele levantou Moisés e ele está arrancando esse povo de lá. E ele atravessou o mar vermelho e agora encarou um deserto com 3 milhões de pessoas. Você acha que Deus ficou preocupado? Você acha que Deus saiu correndo atrás de algum supermercado para comprar comida?
Você acha que Deus estava preocupado? O que eu vou fazer com esse povo no deserto? Não, estava tudo na cabeça dele. Ele já tinha o controle de todas as coisas. Se ele tinha o controle de 3 milhões de pessoas, ele tem o controle sobre a tua vida. Você vai atravessar a linha de chegada, você vai chegar até o final, confia nele. Aleluia. É impressionante isso para nós, porque o Senhor está dizendo, desde o início eu faço conhecido o fim. Nós estamos no meio, mas Deus já está no fim. Talvez seja o versículo que nós vamos ler por último aqui hoje. Ele disse, eu vou na tua frente, eu vou adiante de ti. Aleluia, glória a Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso? Ele disse, eu vou adiante de ti. Oh, aleluia. Deus anunciou o nascimento de Jesus Cristo milhares de anos antes dele nascer. E através de Isaías também, o profeta messiânico, centenas de anos antes de Jesus nascer, Deus anunciou aonde Jesus nasceria. Porque Jesus não nasceu aonde os homens queriam. Jesus nasceu onde o Pai queria. Ele disse, ele vai nascer em Belém. Porque não há lugar melhor para Jesus nascer, né? Porque a palavra Belém quer dizer a casa do pão. E o pão vivo tem que nascer na onde? Em Belém. Ele vai nascer em Belém, nasceu em Belém. Ele vai nascer de uma virgem, nasceu de uma virgem. O seu nome será Emanuel, Deus conosco. Assim foi, Deus esteve conosco. Por quê? Porque Deus controla todas as coisas. Algumas pessoas estão dando muito ibope para o diabo. Quem é o diabo? Pare de falar do diabo, pare de olhar para o diabo. Veja o tamanho do teu Deus. Observe o poder desse Deus. Esse demônio que está atacando a tua vida não é nada, ele vai cair por terra hoje. Esse demônio que está atacando a tua família vai ter que cair por terra hoje. Esse demônio que está cirandando na tua empresa vai ter que cair por terra hoje. Aleluia. Então, quando eu leio esse texto de Isaías, eu me lembro do Salmo 46, onde o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Ele é Deus. Não fique pasmado, não fique angustiados, para Deus não há surpresa. E eu vou dizer uma coisa para você, se você viver em comunhão com o Espírito Santo, para você também não haverá surpresa. Porque Deus está pronto para nos revelar tudo o que vai acontecer no caminho. Como que eu faço isso, André? Você anda em comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Se você andar em comunhão com o Espírito Santo, ele vai anunciar as coisas que vão acontecer. E para você não haverá surpresa. Deixa eu te contar uma história, um testemunho meu. Em 2019, eu fui procurado por um cliente meu, e eu tenho uma firma há 28 anos, que é mantida por um único cliente. Você pode acreditar nisso? Uma empresa que há 28 anos é mantida por um único cliente. Esta é a minha empresa. Em 2019, eles acharam que eu estava cobrando muito caro o serviço que eu fazia. Tinha um serviço que eu fazia que eu cobrava 12 mil. E eles disseram, você vai baixar para 8. Eu orei e o Senhor falou, você não vai baixar.
Eles precisam do seu serviço. Diga que você não vai baixar. E eles vão continuar fazendo o serviço com você. E eu disse, eu não vou baixar. Aí sabe o que eles fizeram? Eles arrumaram 4 concorrentes muito bons no Brasil e colocaram para concorrer comigo. E eu tenho uma produtora de vídeo há 28 anos e nós fazíamos comerciais de televisão, vídeos para a internet, 3D e tantas outras coisas. E aí então eu percebi, eles queriam me derrubar. E uma pessoa específica lá dentro queria me tirar do serviço. Mas escuta o que eu vou te falar. A porta que Deus abre, só Ele fecha. Homem nenhum fecha a porta que Deus abre. Por que, André? Porque as portas que Deus abre estão relacionadas com o propósito dele. E o texto que nós lemos diz que o propósito dele permanecerá de pé. Mas muito bem, fizeram a concorrência e disseram, vocês têm 45 dias para fazer um filme. E quem tiver o filme melhor, fica trabalhando na empresa, os outros saem. Muito bem, eu fiz a minha parte. Eu contratei um bom diretor de São Paulo, contratei um menino dos Estados Unidos para ajudar a gente no projeto, e fiz o melhor que eu pude. Mas o Senhor me ensinou algo aquele dia. Quando Deus permite que eu caia numa cova, é Ele quem vai me tirar dela. Você não precisa se preocupar. Se Deus permitir um laço contra a tua vida, é Ele que vai cortar o laço. Se Ele permitiu que alguém monte uma cova para te jogar dentro, é Ele quem vai te arrancar de lá de dentro. E então, o que aconteceu comigo? E eles foram trabalhando, e quando já faziam 30 dias que eles estavam trabalhando, Deus me deu uma visão em sonhos. E eu sonhei que eu estava na antessala do proprietário da empresa, o meu cliente, e eu estava sem camisa. E ele chamou meu nome. Quando chamou meu nome, eu coloquei a camisa. Então Deus falou para mim, você vai ficar pronto na última hora. Deus estava falando, não fique com frio na barriga, vai ser na última hora. Então, muito bem, 30 dias. Com 35 dias, o Senhor me visitou de novo. E o Senhor me deu uma outra visão em sonho. E nessa visão em sonho, Deus me deu o projeto inteiro do filme que eu deveria fazer. Mas eles já estavam andando com o filme há 35 dias. Faltavam 10 dias apenas. E eu disse, faça uma reunião, porque nós vamos mudar todo o projeto. E eles disseram, você está maluco, André? Não vai dar tempo. 10 dias não dá tempo de fazer. E eu disse, vai dar tempo. E Deus falou que eu vou ficar pronto na última hora. E eles mudaram todo o projeto. Em 10 dias, trabalharam de dia e de noite. No dia da apresentação, eram as 2:30 da tarde. 1:30, eu estava no hotel em São Paulo e o filme não estava pronto. Faltava 1 hora. Quando faltava 30 minutos para iniciar a reunião, o filme caiu no meu celular, o download. E nós pegamos o filme e entramos para a reunião. Os 4 concorrentes já tinham apresentado os filmes deles. Quando eu coloquei aquele filme para a diretora que queria me derrubar, assistir, ela começou a chorar. E eu disse, o que aconteceu? Você está chorando? Ela disse, olha, eu sempre sonhei com um filme desta maneira. E você fez exatamente como eu sonhava. Aí eu cresci. Aí eu perguntei para ela, me diga uma coisa, você chorou em alguma das outras 4 apresentações? Ela disse, não. Ela disse, mas foi bom eu te apertar, porque agora você deu o resultado. E eu disse a ela, o que seria de Davi se não fosse Golias? E então, escute isso, então, eu cobrava 12, eles queriam que abaixasse para 8. E quando eu terminei de ganhar a concorrência, eu falei, o preço aumentou. O quê? O preço aumentou. A partir de hoje é 24.
E eles tiveram que pagar os 24. Quem está comigo, diga amém. É porque eu confio que os propósitos de Deus permanecerão. E eu estou te contando esse testemunho para que você não enfraqueça na tua fé, para que você não dê um passo só para trás, mas para que você continue caminhando. Por quê? Porque o propósito de Deus permanecerá em pé. E Ele sabe do final, aleluia. Ele está conduzindo para um final perfeito. E esse texto fala sobre 2 atributos de Deus. Primeiro atributo de Deus, a onisciência de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Segundo atributo, a onipotência de Deus. Ele tem todo o poder, aleluia. Jeremias, no seu livro capítulo 10, versículo 12, ele disse: mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, diga aleluia. Firmou o mundo com a sua sabedoria, aleluia. E estendeu os céus com o seu entendimento. Ele tem entendimento, ele tem sabedoria, ele tem poder para agir na tua vida. E porque Ele tem poder, Ele faz com que os seus propósitos se cumpram. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tinha um propósito na vida de Josué. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Você precisa entender isso. Nós estamos vivendo esse propósito. E você precisa entender que para Ele não há surpresas. Ele está controlando todas as coisas. E ainda quando as coisas parecem que fogem do nosso controle, continua no controle dEle. Aleluia. Deus disse a Josué: você não pode se espantar, você não pode se pasmar. E Josué marchou firme. A Bíblia diz que Josué conquistou toda a terra. Diga, toda a terra. Não, Josué não deixou nada para trás. Ele conquistou toda a terra que Deus havia dado a ele. Eu estou lhe dizendo esta noite: conquiste toda a terra. Conquiste toda a terra. Você não pode negociar com a incredulidade. Você não pode negociar com o diabo. Você tem que ficar de pé firme. E você tem que pisar na terra que Deus te deu. Conquiste ela. Conquiste ela. Josué foi pisando na terra e Deus estava com Josué. Porque Deus tem poder, Deus parou o rio Jordão. Porque Deus tem poder, Ele derrubou as muralhas de Jericó. Porque Deus tem poder, Ele mandou uma chuva de granizo e matou o exército inimigo. Porque Deus tem poder, Josué orou e o sol parou. Aleluia, diga glória a Deus. Antes de eu ir para o final desta mensagem, porque eu quero orar com você, deixa eu abrir um parênteses aqui. Foi Deus quem parou o sol e a lua, mas foi Josué quem orou. Ah, meu amigo, não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer. Quando a igreja ora, o céu chacoalha, o inferno se abala, os anjos trabalham, Deus dá ordem aos seus anjos. Aleluia. Olha, de manhã eu senti no primeiro culto de perguntar para as pessoas logo após a oração as visões que elas tiveram. E houveram muitas visões nos 2 cultos. Houve visão agora no último culto também, porque Deus está fazendo isso nessa igreja. Ele começa a operar e Ele começa a dar visões para as pessoas. Então no primeiro culto, um homem um homem teve uma visão. Ele estava com a esposa dele aqui. Quando eu estava orando para os dois foram tomados pelo Espírito e caíram. E ele foi uma das pessoas que subiram aqui. E ele disse: pastor, quando você estava orando, eu vi uma bola de metal grande. Ela estava amarrada num fio de aço. E era aquelas bolas que quebram, destroem construções, sabe? Aquela bola que eles lançam contra a parede para derrubar a parede. E aquela bola era uma bola de aço. E ela foi batendo, mas a parede era de ferro também. Pastor, a parede não suportou. A parede veio abaixo. E eu disse a ele: Deus está quebrando muralhas na sua vida hoje.
Ele disse: pastor, eu vi outra coisa. Eu vi que eu estava andando e tinha um gigante segurando as minhas pernas. E de repente alguém foi lá e arrancou o gigante que me segurava. Pastor, eu vou avançar. Eu disse: você vai. Você vai. Ah, mas teve um menino, um rapaz, um moço, ele é dos fortinhos. Ele teve uma visão gloriosa. Ele teve uma visão gloriosa. E sabe o que ele fez? Ele foi no primeiro culto. Ele foi no GPT, que chama, da inteligência artificial. Descreveu a visão que ele teve. A inteligência artificial fez as fotos. Vou colocar para você já aqui. Deixa eu te contar primeiro como foi a visão que ele teve. Na hora da oração, você entra lá no meu Instagram, você vai ver que ele está chorando. É um menino, um rapaz novo que está chorando enquanto dá o depoimento. Ele teve uma visão enquanto nós orávamos de manhã, que ele disse que está orando há muito tempo para a família, para que a família se converta, para que a família seja salva. Mas ele não tem visto resultado nisso. Mas hoje ele viu resultados. Eu estou pregando esta noite porque você vai ver resultados. Deus vai entrar com providência esta noite. Aleluia, diga amém. E ele teve uma visão tão gloriosa, porque ele disse: pastor, enquanto você estava orando, eu vi um anjo entrando na minha casa. E o anjo foi primeiro no meu pai. Olha só que coisa linda. Ele disse, ele foi no meu pai. Ele falou: pastor, meu pai tem problema com bebida, ele bebe demais. Mas eu vi um demônio colocando bebida na boca dele. E ele estava bebendo, e o demônio dando bebida para ele. Mas de repente chegou esse anjo com uma espada e cortou o pescoço dele. E então de repente eu fui levado para o quarto do meu irmão. O meu irmão fica no quarto constantemente jogando videogame, não sai lá de dentro. E eu vi então um demônio dentro do quarto. E o demônio apontava a televisão para o meu irmão. E ele estava vidrado na televisão. Mas de repente o anjo entrou no quarto, pastor. E quando o anjo entrou no quarto, ele cortou a cabeça do demônio. E depois eu vi que o anjo foi na cozinha. E a minha mãe tem problemas de conflitos, briga, xinga demais, pastor. Mas eu vi um demônio falando no ouvido da minha mãe. E esse demônio estava falando no ouvido dela. De repente o anjo entrou na cozinha com a espada. E quando ele entrou na cozinha, pastor, ele enfiou a espada no demônio. E o demônio fugiu. E olha só que coisa linda. E ele disse: pastor, e por fim eu vi um outro demônio. Mas não era um demônio pequeno. Eu entendi que era um principado, uma potestade. Ele disse que era um demônio tão grande, pastor, que ele cobria os 24 integrantes da minha família. Eu vi as 24 pessoas da minha família e todas elas debaixo das asas desse demônio, das mãos desse demônio. Pastor, a minha família é idólatra. Eles estão presos numa religião. E eu vi aquele demônio que estava sobre a minha família. Mas de repente, pastor, esse anjo também foi lá. E esse anjo enfiou a espada naquele demônio grande que prendia a minha família. Eu vi as imagens caindo. Eu creio que o Senhor está livrando a minha família da idolatria hoje, pastor. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, glória a Deus. Agora veja que coisa maravilhosa. Ele foi na inteligência artificial, contou o testemunho, e a inteligência artificial fez a foto. Quer ver? Coloca a primeira lá. Olha o que ele viu. Exatamente isso. Sabe o que está acontecendo na tua casa, que aquela pessoa não para de beber? É isso aí, ó. O diabo levando a pessoa à bebida. Aí ele disse: eu vi meu pai bebendo e Satanás falava no ouvido dele, dava bebida na boca dele. Pastor, mas de repente chegou o anjo, olha o que aconteceu. Uau! Aleluia! Deus enviou o seu anjo! Aleluia, aleluia, aleluia. E ele disse: pastor, então eu vi meu irmão no quarto. Ele estava vidrado no videogame e o diabo mostrava a televisão para o meu irmão. Estava manipulando ele. Olha lá, ele fez a foto, olha lá. O irmão vidrado no videogame. Seu filho não sai do quarto? Tem um demônio na vida do seu filho. Tem um demônio que prende ele lá, para tirar do convívio da família, para não ouvir o pai, para não ouvir a mãe. E através das imagens do videogame, está entrando na mente dele e manipulando ele. Mas ele disse: pastor, o anjo foi no quarto do meu irmão. Veja o que aconteceu. Uau! Aplauda Jesus!
Aleluia! Glória a Deus! Você pode exaltar o nome do Senhor? Deus está enviando anjos esta noite. Glória a Deus, Deus está abrindo portas esta noite, Deus está quebrando cadeias esta noite, Deus tem poder. Deus sabe de todas as coisas, para Ele não há surpresas. E porque Deus sabe de todas as coisas, Ele te livrará de todas as emboscadas do inferno. E porque Deus sabe de todas as coisas, Ele te direcionará segundo os seus propósitos eternos. E porque Deus sabe de todas as coisas, Deus te beneficiará em cada situação. Aleluia! Porque Deus tem poder, nós não precisamos temer nenhuma ameaça do inferno contra a igreja, maior é o que está conosco. Jesus Cristo, antes de subir ao céu, capítulo 28 de Mateus, ele disse, chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Por quê? Por coisa alguma. Não é para andar ansioso, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, oh aleluia, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus vai te manter firme, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Da onde vem essa paz, André? Essa paz vem de uma consciência de que Deus controla todas as coisas. E quando você ora com ação de graça, o que é ação de graça? Já é agradecendo pela resposta que você terá. Pai, eu te dou graças. Muitas vezes o Senhor cura pessoas aqui nesse altar. E sabe como é que eu oro? Eu coloco a mão sobre a pessoa e digo, Pai, eu te dou graças porque o Senhor está curando ela agora. Pai, eu te dou graças porque esse câncer está desaparecendo. Eu orei agora no último culto por uma mulher que estava com cataratas. E o Senhor tocou nela na hora e ela disse, eu estou enxergando perfeitamente. Você pode dizer aleluia e aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! De onde vem essa paz, André? Essa paz vem da certeza do amor que Deus tem por nós. Diante da tribulação, diante da situação adversa, olhe para a cruz de Cristo. Veja o santo se entregando por você. Veja uma declaração de amor pela tua vida. Você não deve temer. Você não deve temer. Aleluia. E eu termino com uma palavra profética para essa oração hoje. Isaías 10, 27. Eu vou profetizar esse texto sobre a sua vida. Aleluia. Não, Isaías não é 10, 27. Outro texto de Isaías, por favor. Vamos a Isaías 45, 2. Primeiro, depois nós vamos ao 10, 27. Isaías 45, 2. A promessa de Deus para o seu povo Israel é a mesma promessa que Deus tem para você. Nós somos a Israel de Deus, somos a igreja. Amém? É a mesma promessa. E a promessa dele é, eu irei adiante de ti. André, eu tenho uma coisa para resolver que é insolúvel. Eu estou com medo de ir lá, porque isso não tem solução. Pois o Senhor te diz,
eu irei adiante de você. Eu preciso falar com uma pessoa, eu preciso do favor de uma pessoa, mas essa pessoa é ruim, André. Essa pessoa não ajuda ninguém, essa pessoa não ajuda nem a própria família dela. Assim diz o Senhor, eu irei adiante de ti. Eu estou com um desafio profissional, mas tão grande, André. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou conseguir atender às expectativas do dono da empresa. Pois assim diz o Senhor, eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Aleluia. Há muitos caminhos tortos em nossa vida, mas se você confiar no Senhor, Ele vai adiante de você e vai endireitar esses caminhos. Quando você chegar lá, os caminhos já vão estar organizados, os caminhos já vão estar retos. Aleluia, eu lembrei de Josafá. A Bíblia diz que se levantaram muitos exércitos contra Josafá. Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Era um grande número de pessoas. Ele jejuou, ele orou, e Deus se manifestou no meio da congregação e deu a ele uma palavra. Disse: Josafá, não temas, nessa peleja não tereis que pelejar, apenas esteja de pé e vede o grande livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Aleluia, 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 aleluia. E o Senhor deu a ele uma estratégia, e Deus disse: amanhã você vai sair ao encontro dele. Mas o Senhor foi na frente dele. Aleluia, aleluia. Se o Senhor está mandando você sair, saia, porque Deus já foi na frente. Se o Senhor está mandando você ir, você vai, porque o Senhor já foi na frente. Ele disse: Josafá, você vai sair amanhã. Tá bom? Era como se Deus dissesse: deixa eu ir primeiro resolver isso, depois você vai. Aleluia. Você vai sair amanhã e você vai encontrar eles descendo a ladeira de Lis. Você vai ver eles lá. Vai, Josafá, mas vai amanhã. Não vai hoje não. Deus foi na frente. E Deus foi na frente e fez um exército inimigo entrar em batalha contra o outro exército inimigo. E quando Josafá chegou lá, antes de chegar lá, deixa eu colocar aqui um adendo, Josafá começou a adorar ao Senhor, e na adoração ele cantava: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ele foi adorando ao Senhor, ele pôs a adoração na frente, e quando ele chegou lá, todo o inimigo estava desbaratado. O Senhor foi na frente. Então o Senhor vai na frente, aleluia. Esse menino estava aqui pela manhã, mas o Senhor já tinha ido na casa dele. Oh, glória a Deus. Eu irei na frente, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze. É uma porta grossa, hein? Vai ser difícil você passar. Não vai, Deus vai quebrar ela. Aleluia. Eu despedaçarei as trancas de ferro. Sabe para quê? Para nunca mais a porta ser fechada. Eu vou quebrar as trancas de ferro, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Me lembrei de uma visão que Deus me deu. Eu estava tentando passar por uma oportunidade na minha vida. Estava relacionada com o ministério, mas também com a vida profissional. E o Senhor me deu um sonho à noite em visão. E eu estava andando por um caminho, e quando eu cheguei no meio do caminho tinha uma porta. A porta era grande, mas estava fechada. E eu estava lutando com aquela porta, eu estava empurrando aquela porta, eu estava tentando abrir aquela porta, mas não havia jeito de eu transpor aquela porta. Num só instante eu fui levado e eu vi o que estava atrás da porta. Havia um cachorro negro, e o cachorro era do tamanho da porta. Eu entendia que aquilo ali era um demônio. E ele estava segurando nos 4 cantos da porta. E eu falei: como é que eu vou transpor isso? A porta está fechada, e Satanás está por trás dela, segurando ela. Mas de repente, o Senhor me mostrou um vento. E o vento começou a soprar, e o vento bateu contra aquela porta, e a porta caiu em cima do cachorro.
E eu então pisei em cima da porta, e eu atravessei por cima do cachorro, por cima daquele demônio que estava embaixo da porta. Ei, recebe essa palavra: Satanás que está segurando a porta vai cair por terra. O Senhor vai quebrar a porta de bronze. O Senhor vai despedaçar a tranca de ferro. Versículo 3: e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, oh aleluia, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Anderá de soriai, arebará de seriei, soniandeai. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Fique de pé do teu lugar. Eu termino com Isaías 10:27 e quero orar com você. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, aleluia, e o seu jugo do teu pescoço. Sabe o que é um jugo? O jugo é aquela madeira que se colocava sobre as costas do boi para ele puxar carroça. Algumas pessoas estão aqui, preste atenção nisso, eu vou orar contigo. Algumas pessoas estão aqui, você se sente preso. Você está com jugo, você está amarrado. Tinha uma moça aqui no culto das 5 e Deus tocou nela. E quando Deus estava tocando nela, o Espírito Santo falou comigo: eu estou acelerando coisas na vida dessa moça. Coisas que iam acontecer em anos, vai acontecer em semanas. Eu estou acelerando. E de repente ela começou a fazer assim com a mão, e eu via o Espírito tocando nela. Então eu falei: filha, o que você viu durante a oração? Ela disse: pastor, eu estava lá atrás, e quando você começou a orar, eu vi um demônio saindo das minhas costas. Aquele demônio estava aprisionando ela. E ela disse: quando eu cheguei aqui na frente, o poder de Deus veio sobre mim, e eu vi uma grande porta sendo aberta. E eu falei: o Senhor está testificando aquilo que Ele colocou no meu coração. Vai haver uma aceleração e você vai passar pela porta. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Então tem gente que está como um peso, assim como essa moça, um demônio trepado nas costas. Alguém está preso numa situação de miséria, alguém está preso numa situação de enfermidade. Você sai de uma enfermidade e entra noutra enfermidade. Alguém está preso numa situação de conflito. Você está brigando com um hoje, amanhã você está brigando com outro, semana que vem você está brigando com outro. Você só vive assim. A culpa não é sua. Há um jugo sobre você. Mas olha só o que está dizendo aqui: e acontecerá naquele dia. Eu vou mudar isso. E acontecerá no dia de hoje. E acontecerá no dia de hoje, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. Há uma unção de Deus que quebra o jugo. Repita, diga: há uma unção de Deus que quebra o jugo. Diga: há uma unção de Deus que liberta o cativo. Há uma unção de Deus que muda a história. Há uma unção de Deus que traz os tesouros escondidos. Há uma unção de Deus que quebra a porta de bronze. Há uma unção de Deus que despedaça os ferrolhos de ferro. Há uma unção de Deus. Há uma unção de Deus. Ará de soridai. Há uma unção de Deus. Eu estou dizendo, uma unção de Deus. Essa unção está aqui. Essa unção está sobre a tua vida. E o Senhor manda eu lhe dizer: há uma unção de Deus. Há coisas que você não consegue resolver com a sua própria força, mas a unção de Deus resolve. Comece a orar, comece a falar em línguas. Tem unção aí, hein? Tem unção aí. Tem unção aí. Espírito Santo vem.
Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, vem com poder, Senhor, vai liberando agora, Jesus, envia os teus anjos hoje, é noite de vitória, é noite que as cadeias vão cair, algo vai mudar na tua vida hoje, Aredai Chori de Souriai, Espírito do Senhor, comece a mover do nosso meio, abra a tua boca e vai orando, abra a tua boca e vai profetizando, o Espírito Santo vai te enchendo.